Bem-vindos novamente ao curso de Propriedades Físicas dos Alimentos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre transferência de calor, mais especificamente sobre a condução. Bom, na indústria de alimentos, a transferência de calor tem uma grande importância, que vai desde o isolamento de um armazém ou de uma câmara fria até o nível de processos de pasteurização, esterilização, evaporação e congelamento. Então, assim, como a gente já até viu em outro vídeo, por exemplo, de calor específico, que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, um corpo, quando ele recebe calor, a sua temperatura vai variar, tá? Por causa da energia que é acumulada no seu corpo. Então, a quantidade de calor ou de energia que entra no corpo vai ser igual à quantidade de calor armazenada mais a quantidade de calor que é perdida para o meio. Essa frase pode ser escrita da seguinte forma, pela equação 1, onde a gente tem que o calor que entra vai ser igual ao calor que sai, mais ou menos a quantidade de calor que permanece no corpo. O aumento da quantidade de calor, a quantidade de energia de um corpo é visto através da variação de energia, de forma indireta. Né? A temperatura é uma forma indireta de se medir a energia de um corpo. E aí vocês vão ter no vídeo lá de calor específico, que eu vou deixar aqui algumas coisas a mais sobre essa relação entre massa, calor específico e variação de temperatura. É importante dizer também que a quantidade de calor que entra no corpo pode ser por um período de tempo. Então, o fluxo de calor, a quantidade de calor que entra em um período de tempo, seria o fluxo de calor. Seria quanto de calor por segundo que entra no corpo. Essa frase, essa denominação também pode ser escrita mais ou menos da mesma forma que a equação 1, onde a gente tem que o fluxo de calor que entra é igual ao fluxo de calor que sai, mais ou menos a quantidade de calor que permanece no corpo. Lembrando que quando o corpo ganha energia, a sua temperatura aumenta, então essa relação massa, calor específico, variação de temperatura vai ser positiva, e quando o corpo ele perde calor, ele perde energia, a relação massa, calor específico e variação de temperatura vai ser negativa, porque ele está perdendo energia para o ambiente. É importante lembrar que quando a gente tem a variação de temperatura, ou seja, o aquecimento de um produto, a gente tem uma transferência de calor num regime não estacionário. Ou seja, a temperatura do corpo ela vai variar com o tempo. Um exemplo que acontece isso é, por exemplo, o aquecimento de alimentos para pasteurização, para esterilização ou resfriamento, por exemplo, para o congelamento. Mas pode haver processos em que não há variação de temperatura. Ou seja, a quantidade de calor que entra, ela vai ser utilizada simplesmente para manutenção da temperatura. Tá? Ou seja, o corpo não vai variar de temperatura. E aí nós temos um regime estacionário, porque a temperatura está estagnada, ela não varia. Nesses casos, a gente tem que a quantidade de calor que entra vai ser igual à quantidade de calor que sai. Normalmente a gente vai ver isso, por exemplo, em processos de pasteurização, esterilização, como eu disse anteriormente, mas não no processo de aquecimento, e sim no processo de retenção. Porque se vocês lembrarem, a esterilização e a pasteurização é um binômio de tempo e temperatura. A partir do momento que nós elevamos a temperatura de um produto até a temperatura de pasteurização ou de esterilização, esse produto precisa permanecer nessa temperatura por um determinado tempo. O aquecimento normalmente é feito dentro de trocadores de placas, trocadores de calor, tubo duplo e tal. A retenção é feita em tubos de retenção, tá? E essa retenção seria a manutenção da temperatura daquele produto
na temperatura de pasteurização por um certo tempo. E aí seria mais ou menos, entraria mais ou menos na ideia do calor estacionário. Tá? Câmaras frias também, a gente poderia brincar e dizer que uma câmara fria seria um processo estacionário, desde que não haja abertura e fechamento de portas durante muito tempo, que a porta seja mantida fechada, tudo fechadinho certinho. Durante a noite, uma câmara fria seria também uma transferência de calor estacionária. Existe perdas de calor, na verdade existe ganho de calor do exterior para dentro da câmara fria, mas o equipamento vai ter capacidade de fazer com que a câmara fria se mantenha em uma temperatura quase que estática, quase a mesma durante todo o período. Bom, e quais são os tipos ou métodos ou formas de transferência de calor? Como vocês já devem ter visto no colegial mesmo, nós temos 3 formas de transferência de calor: condução, convecção e radiação. A condução normalmente é feita em meios estáticos, sólidos. A convecção geralmente acontece em meios em movimento, que seriam os fluidos, água e gás. E radiação é de um corpo quente para um corpo frio, tá? Mais frio que ele, na realidade. Bom, na condução, vocês já devem também ter visto que isso no colegial ou mesmo na faculdade revisto, que o fluxo de calor da condução vai ser igual a menos a condutividade térmica vezes a área da seção transversal vezes a relação, a variação da temperatura, diferença da temperatura, sobre a diferença de distância do espaço, ou o comprimento, né, dividido pelo comprimento do objeto. Aqui do lado direito, eu mostro um exemplo gráfico para vocês terem uma ideia de como funciona. Imaginem que um pedaço de metal ele é colocado em uma chama, tá? E aí ele começa a aquecer. A gente sabe que a ponta do metal vai estar mais quente e que vai haver a condução desse calor através do metal, tá? Aqui, ó, nessa direção. Então vai haver uma condução na direção da direita para a esquerda. Devido à perda de calor para o ambiente e à resistência do material à condução, a capacidade do material conduzir esse calor, vai causar uma diferença de temperatura. Então, mesmo que em algum momento a ponta que está na chama ela assuma a mesma temperatura da chama, que vai ser muito difícil, mas vamos supor que ela tenha a mesma temperatura da chama, a outra ponta não vai ter essa mesma temperatura, ela vai estar mais fria. Por quê? Porque o calor vai se perder para o ambiente e também o calor vai ser difícil, a condução dele vai haver uma resistência do material para essa condução de calor perfeita. É claro, existem materiais que vão conduzir melhor e então assim, aqui está um exemplo, tá? Gráfico do que eu estou querendo dizer. Bom, imagina que desse lado você tem uma região quente e aqui desse lado fria. Então vai haver um fluxo de calor da esquerda para a direita, tá bom? Como nós podemos perceber, em x0 a temperatura é mais elevada e em x1 a temperatura é menos elevada, ou seja, uma face fria e uma face quente. O calor vai estar indo da esquerda para a direita, do quente para o frio. Legal. Essa redução da temperatura, tá? Com o aumento da distância, causa essa curva com um ângulo negativo, tá? Uma inclinação negativa. E é por isso que a gente usa esse sinal de menos aqui, para deixar a relação condução de calor, o fluxo de calor positivo. A área, como vocês podem ver, tá?
quanto maior a área, maior o fluxo de calor. Quanto menor a área, menor o fluxo de calor. Tá? E essa é a área transversal. Tá? A área que se considera é a área transversal ao fluxo. Mas como a gente já sabe, na vida real não é tão fácil. A gente nunca vai ter apenas uma camada de material interferindo na nossa condução, no nosso fluxo de calor. Por exemplo, em câmaras frias a gente vai ter 3, 4, 5 camadas de materiais diferentes que vão proteger o lado interno frio do lado externo quente. E esses materiais eles vão influenciar no fluxo de calor, na quantidade de calor que entra na câmara fria, né? Porque não é o frio que sai, é o calor que entra. Então, quando a gente tem que lembrar uma coisa. Em processos de transferência de calor em regime estacionário, o fluxo de calor total, global, ele é um só. E ele pode ser determinado em qualquer uma das regiões de condução. Na região 1. Então, por exemplo, se eu determinar o fluxo de calor entre x0 e x1, ou T0, T1, ou se eu determinar de x1 até x2, que seria essa aqui. Então você tem as conduções, os fluxos em cada área. Aqui seria um K1, aqui seria um K2, teria uma condutividade diferente, aqui tem um material diferente, então K3. A condutividade, como a gente já viu anteriormente, ela depende do material. Então, e a gente pode determinar o fluxo em cada uma dessas regiões. Mas, por exemplo, é muito difícil, na prática, encontrar a temperatura, por exemplo, essa temperatura T1, que está no meio de duas paredes, ou a T2, que está no meio de duas paredes. O mais comum é a gente conseguir saber a temperatura T3 e a T0, tá? Que é o fluxo global. Seria T0 menos T3, tá? E aí você consegue determinar o fluxo global. Então, o fluxo global ele vai ser igual ao fluxo em 1, que vai ser igual ao fluxo em 2, que vai ser igual ao fluxo em 3. E é isso que eu estou dizendo aqui. O fluxo em 1 é igual ao fluxo em 2, que é igual ao fluxo em 3. Se a gente reorganizar essas equações, a gente percebe que a gente tem ΔX, que é a variação da distância, delta x1, delta x2, delta x3. A gente tem delta x sobre k, isso daqui vai ser a resistência. Delta x sobre a condutividade vai ser igual à resistência. Tá? E é isso que eu estou dizendo aqui embaixo. Então a gente tem que a resistência à transferência de calor é igual ao espaço sobre a condutividade. Quanto maior a condutividade, menor a resistência. Quanto maior a distância, maior a resistência. Tá? E nós podemos dizer, então, que a resistência, nós temos três resistências aqui, a resistência 1, a resistência 2 e a resistência 3. E aí nós podemos encontrar a resistência global somando as três resistências, tá bom? Como eu disse anteriormente, então, nós temos que a resistência térmica a resistência térmica para cada período, para cada camada de transferência do fluxo de calor, nós temos que,
para cada um ela vai ter uma distância, x1 sobre k, e uma condutividade. Então a resistência em cada camada vai mudar. E então a resistência em cada camada vai mudar. Nós temos que a resistência global, tá, é a soma de todas as resistências. E então o fluxo global de calor, como eu disse, seria mais fácil de determinar entre T0 e T3, vai ser determinado utilizando a resistência global de troca térmica. O inverso da resistência, tá, é chamado de coeficiente global de troca térmica. O coeficiente global de troca térmica ele é muito importante porque, por exemplo, empresas que fazem trocadores de calor, eles te oferecem como parâmetro do trocador de calor o coeficiente global de troca térmica daquele trocador de calor. E o que você tem que calcular na realidade é apenas a área e a variação de temperatura que você precisa. Então você tem uma temperatura que você conhece, você tem que alterar, e você quer saber, você tem um coeficiente global, você tem a temperatura que você quer chegar, você tem a temperatura inicial, então a única coisa que você precisa calcular é a área, ou seja, o número de placas que você vai precisar do trocador de calor. A troca térmica em paredes é algo muito bonito, muito tranquilo, muito fácil, muito legal de ver. É algo que a gente quase que é uma continuação do que nós vimos no colegial. Mas na indústria de alimentos, como a gente sabe, a gente utiliza muita tubulação para fazer os processos. A gente trabalha com água, leite, suco, refrigerante, cerveja, vinho, e a gente tem tubulação dentro das empresas. E essa tubulação também é feita para utilizada em processos de troca térmica, tá? Então é muito interessante, muito importante saber como funciona a troca térmica dentro de uma tubulação. Quando nós temos uma variação de uma temperatura maior do lado de fora que do lado de dentro de uma tubulação, nós temos um fluxo de calor de fora para dentro, tá bom? E esse fluxo de calor ele pode ser determinado pela equação aqui, ó, essa equação do lado direito aqui, onde a área lateral do tubo é o que vai importar. Então, na realidade, a gente tem aqui, ó, essa área aqui, né, do tubo. Tá? E aí, se vocês lembrarem, tá, lá do colegial, a área lateral de uma tubulação vai ser 2π, a área vai ser 2πr vezes L, vezes o comprimento. E é isso que altera na equação do fluxo de tubulação de placa para tubo. A área de uma placa é igual a lado vezes lado. Tá? Então existe uma pequena variação da equação. Quando o fluxo é de dentro para fora, ou seja, o líquido que está circulando dentro da tubulação está numa temperatura mais elevada que o meio externo, a equação ela altera um pouco, tá? Principalmente aqui, ó, nas temperaturas. Uma vez que o fluxo, como o ΔT, na verdade, a variação de temperatura deve ser maior que zero. Tá? Então, a temperatura interna menos a temperatura externa. Tá? Uma vez que a temperatura interna é maior que a externa. Como vocês sabem, tudo que é ruim pode piorar. E aqui está um exemplo disso. São tubulações que têm 2 ou 3 camadas. São, por exemplo, tubos de retenção, como eu disse anteriormente, que eles vão ter isolantes térmicos em volta do tubo. Então, por exemplo, você teria um tubo de metal aqui, você
o material A seria um tubo de metal, e o B, o material B, seria um isolante térmico, tá? Para reduzir as perdas de calor para o ambiente. Nesse caso, nós temos o fluxo de calor de dentro para fora, tá? Deixa aqui nos comentários se você sabe como a equação ficaria caso o fluxo de calor fosse de fora para dentro da tubulação. Beleza? Obrigado. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário e compartilha aí com alguém se quiser. Valeu!